Muito boa noite, querido ouvinte. Estamos chegando para mais um programa EBD, Lições Bíblicas dos Jovens. Esse quem vos fala é o diácono Josué Reinol. E nessa noite quero convidar você, então, a permanecer conosco aí até as 22 horas com 30 minutos, onde estaremos explanando, né, um pouco da lição de número 2, que tem como título A Liderança de Josué. Só deixa eu abrir o Anidesk aqui, para mim conseguir passando o slide aí para você. Já convidar você a compartilhar essa live aí, manda esse link do YouTube, manda lá nos seus grupos familiares, no grupo da família, no grupo da empresa, no grupo da escola. Manda pro pessoal aí, o pessoal que quer entender um pouco da Bíblia, que tem sede de aprender a palavra de Deus, manda pra galera aí, coloca no seu status do Instagram, no seu status do Facebook, no seu status do WhatsApp. Seja um missionário virtual, como diz o Rodrigo, né? Compartilha essa live e senta o dedão no like, hein? Não esquece de deixar o like aí. E se ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal da Web Rádio Farol. Estamos aí chegando a quase 1.100 inscritos para a honra e glória do Senhor, né? Quem diria, hein? Queríamos chegar até o final do ano a 1.000 inscritos e é outubro. A ideia era até o final do ano. Isso. Já estamos antes do final do ano. Bem antes, chegamos a 1.000 e já estamos chegando a 1.100 inscritos, né? E vamos até o final do ano, a gente passa de 1.100 inscritos, com certeza. Então vamos lá, ó, já mudei aí para você a liderança de Josué. Essa é a lição de número 4, tá, galera? Ela vai ser ministrada agora, dia 23 de outubro de 2022, próximo domingo, né? Que diz assim, ó, o texto principal: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tá lá no Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9. Esse texto principal aqui, versículo 6, 7, 8 e 9, ele é praticamente o texto áureo, né? Texto áureo não, ela é
como eu posso dizer, é o texto central do livro de Josué, né? Parece que é o tópico principal, é o que se destaca ali, é o que a maioria das pessoas sempre leem este versículo aqui. No texto, no caso o texto principal aqui, é o próprio Deus, né, Jeová e Javé, ele tá falando para Josué se esforçar, porque agora Moisés, ele já é morto. Deixa eu abrir rapidamente aqui o livro de Josué, capítulo de número 1, rapidamente pra gente comentar um pouquinho. Ah, tem aí? Ah, beleza. Já deixei um furo aqui dizendo que eu não estudei a lição, parece, né? Mas diz aqui no texto áureo, né, no versículo 1, que sucedeu depois da morte de Moisés, que o Senhor falou a Josué, né, para Josué ele se esforçar, ele ter bom ânimo. E é isso que Deus nos fala sempre, né, que devemos ser esforçados, que devemos ter bom ânimo, devemos estar de ânimo pronto. Aqui o Senhor fala para Josué: tu farás a este povo herdar a terra. Eu não quero entrar aqui numa pregação, o intuito não é esse, o intuito é o ensino da palavra de Deus, mas é que o povo de Israel estava para herdar a terra prometida, terra de Canaã, estava para se cumprir a promessa que o Senhor havia feito para Abraão lá atrás. Só que dá para colocar nos dias de hoje, né? Porque a gente é um povo, a gente é peregrino na terra, e estamos caminhando para herdar a terra celestial, a Jerusalém eterna, o reino de Deus, né? E eu e você e o Anthony, todos nós somos Josué, e a palavra do Senhor é essa, para que se esforçamos, para que tenhamos bom ânimo, porque temos uma terra para adentrar, temos uma terra para herdar, e essa terra a gente vai conquistar, e só depende de nós, da nossa santificação, da nossa busca pelo Senhor. O resumo da lição, ele vai dizer: o líder precisa aprender a depender de Deus para que alcance sucesso em sua missão. O texto bíblico, né, ou a leitura bíblica em classe, como é a dos adultos, encontra lá no livro de Josué, capítulo de número 1, versículos de 1 a 9, que vai dizer assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, observe no versículo 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Observe, o escritor aqui, provavelmente Josué, né, ele se coloca como que Moisés era servo do Senhor, e no final do versículo vai falar, e Josué, filho de Num, servo de Moisés. E vai continuar: Moisés, meu servo, é morto. Agora é Deus falando. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Que coisa maravilhosa essa palavra do versículo 5, né? E dá para parafrasear. Lógico que na teologia a gente sabe que não existe essa parafrasear, né? Enfeitar. Mas isso é maravilhoso, porque o nosso Senhor, ele disse que não nos deixaria órfão, que nos enviaria o Espírito Santo, né? E ele habita em nós, ele está conosco até o dia de hoje, né? E continuando ali o texto bíblico: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tudo quanto nele está escrito, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo.
não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que palavra maravilhosa, né? Que início de livro maravilhoso acontece aqui no livro de Josué. O Senhor fortalecendo, o Senhor confortando ele pela morte de Moisés, né? E o Senhor dando força para ele, dizendo que o Senhor é com ele, que ele daria a vida eterna, e palavras que sim a gente consegue colocar para os nossos dias, para os dias atuais. A introdução vai dizer: Josué foi um líder bem-sucedido, razão pela qual sua trajetória tem sido um referencial e inspiração para muitos que almejam êxito em sua liderança. Ele recebeu a honra de suceder Moisés e a grande responsabilidade de ajudar os hebreus a entrarem na terra prometida. Nesta lição vamos refletir a respeito da liderança de Josué, extraindo lições fundamentais para aqueles que já exercem algum tipo de liderança ou que futuramente vão exercer. Então, vai ser uma lição maravilhosa, né? Porque será que eu gosto de Josué, né? Vai saber, né? Mas é maravilhoso. E assim, Antônio, eu me alegro pela minha avó ter colocado em mim o nome de Josué. E engraçado que eu tenho uma sede de liderança e até, para honra e glória do Senhor, um pouco de sabedoria para liderar. Quem sabe carrego desse nome que eu levei, né? Ainda que seja um nome diferente, é Josué, não é Josué. Mas a lição, então, ela vai nos trazer ali, aqui no tópico 1, no tópico 2 e 3, os tópicos seguintes ali, algumas etapas da liderança de Josué, alguns exemplos que eles nos dá. Um homem, um general de guerra, que teve a honra, que teve o privilégio de suceder Moisés. Moisés, que era uma figura de Cristo, né, Anthony? Ele era uma figura de Cristo ali no deserto, quando o povo peregrinou. Moisés, que foi um dos maiores líderes que existiu, que esteve à frente do povo, e agora esse general, né, esse Josué, ele vai ter essa missão e esse privilégio de suceder esse homem que foi Moisés. Então eu vou estar passando agora para o Anthony, ele vai estar fazendo ali, vai estar explanando ali o tópico 1, que tem como título o sucessor de Moisés. É contigo, Anthony. Eu tenho que ver se tá funcionando, porque não tô escutando meu fone de ouvido. Som, agora tô ouvindo aqui, mas quem tiver aí, se quiser falar se tá muito alto ou muito baixo. A gente fez umas mudanças aqui na configuração da mesa de som, então se você puder dar um feedback Porque aí, a gente agradece. Do Josué parece que tá bem mais alta que a minha, daí pelo menos no meu fone. Eu não sei se é... Quer que aumente um pouquinho do teu ganho? Não, acho que Mas é teu fone que depois tá a gente vê ali, semana que vem a gente arruma. Mas vamos aqui, primeiro, o sucessor de Moisés, uma escolha divina. Depois da morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo de Deus. É importante ressaltar que foi o Senhor que fez essa escolha. Ao perceber que os dias de sua vida estavam se findando, Moisés pediu ao Senhor que apontasse aquele que seria o seu sucessor. Ponha um homem sobre esta congregação. Ele falou lá em Números 27, 15 e 17. A preocupação de Moisés não foi com a sua permanência como líder, mas com o povo de Deus, para que não se tornasse como ovelhas que não têm pastor. Esta é mais uma atitude admirável de Moisés. O Senhor ouviu a petição do seu servo e incumbiu a conduzir Josué até o sacerdote, confirmando como o seu sucessor. Então, aqui está falando que o sucessor de Moisés, Josué, ele já veio numa direção de Deus. Então, Josué ele não foi um líder simplesmente porque Moisés escolheu ele a dedo ali, porque Moisés gostava dele, ou porque Moisés queria que ele fosse líder, porque era amigo de Josué, ou alguma coisa desse estilo. A questão ali foi Deus mesmo que escolheu Josué para guiar o povo.
Então, Josué ele não foi um líder escolhido por homens, foi um líder escolhido por Deus. Perdão? Então, Josué, ele não foi, já estava na direção de Deus. Então, isso é uma questão muito importante, que o líder ele tem que ser alguém chamado por Deus, mesmo que às vezes você não saiba que você foi chamado por Deus, porque às vezes acontece de você ter uma insegurança e você não sabe se Deus mesmo te chamou para ser líder, cumprir esse chamado. Mas muitas vezes Deus ele fala, vai confirmando, você vai orando, vai buscando e Deus vai confirmando através de pessoas ou de situações, e ele vai te falando que você foi chamado para ser um cristão, um líder verdadeiro. Então, esse é o principal que temos que estar antes de ser líder e sendo líder, estar sendo chamado por Deus. Esse é o principal ponto que a gente precisa estar sendo sempre lembrando, que somos chamados por Deus e não pelo homem. Aqui, a continuidade da história. Segundo tópico, vamos ler aqui. O Senhor deixa claro que, por mais importante que viesse a ser a liderança de Josué, ela seria a continuidade de uma história já em andamento, na qual Moisés já havia contribuído. Então, isso que é muito importante. O líder ele tem que entender que ele está ali para cumprir um propósito, um chamado, e não destruir o que o outro líder antes dele fez. Então ele vai dar ali continuidade. Vamos dar um exemplo de Moisés. O Moisés ele foi chamado para libertar o povo do Egito, em Êxodo, na Bíblia, em Êxodo. Vai lá, está contando a história de Moisés. E ele foi chamado para libertar o povo e dar fundamento para o povo. As leis que Deus mandou, as tábuas, a tenda e todo o ritual que o povo aprendeu sobre o judaísmo ali, o povo de Israel. Então, toda a fundação ali da religião e do contato com Deus, de o que deveria ser feito, os rituais, mas que eu quero dizer, os sacrifícios, né? Então, foi tudo através de Moisés que deu fundamento ali até quase chegar à Terra Prometida, que Moisés só teve um deslumbre, né, da Terra Prometida, mas nunca entrou. Então, até aquele momento era o chamado de Moisés como líder. E depois veio Josué. Josué ele não tinha nem motivos e nem por que destruir o que Moisés já tinha criado. Josué não tinha por que abolir a lei, não tinha por que falar que a lei não devia ser cumprida, porque o que Josué devia fazer é dar continuidade. Então, o propósito e o chamado de Josué era entrar na Terra Prometida, conquistar aquela terra e deixar morada para os israelitas, o povo de Deus, e aos poucos o povo ir conquistando toda a terra que Deus prometeu, porque Deus deu os fundamentos ali, os limites da onde que devia ser a terra de Israel, até onde que eles deviam chegar. E é isso que Josué fez, deu a continuidade. Então, a gente tem que entender que o meu chamado, né, o mesmo chamado do Josué aqui, Josué, não é com U, não é o mesmo chamado que o pastor Levi, com o pastor Aurino, que agora está aqui nos acompanhando. Cada um tem seu chamado, e se um vai substituir o outro, porque o chamado ali, a liderança acabou, não é para destruir ou falar mal do outro, mas é para continuar o legado ali, continuar e fazer o que Deus chamou para você fazer, porque às vezes Deus chamou o líder antigo para fazer uma área ali, né? Trabalhar numa área, às vezes a palavra, por exemplo,
dar um fundamento da palavra e na tua gestão, às vezes, é algo mais espiritual, que Deus vai estar trabalhando, claro, conforme a palavra também, mas às vezes é mais também, talvez, no evangelismo, em outras coisas. Então, cada um tem seu chamado e cada um vai trabalhar uma determinada área. Então, é isso que a gente tem que entender da continuidade da história e sempre dando uma unidade, não distorcendo a liderança passada, dando o respeito que é devido. Mas vamos aqui, tópico 3, subtópico 3 do tópico 1, a lealdade de Josué. Fidelidade é uma marca importante de uma liderança e um dos caminhos para o seu sucesso. Lealdade tem relação com honestidade, verdade, sinceridade, compromisso com as alianças firmadas e respeitabilidade. Todo líder é desafiado a ser leal a Deus, aos seus princípios, aos seus líderes e liderados. Sobre a questão da continuidade da história que eu comentei do subtópico passado, é mais ou menos algo no subtópico 3 que vai falar ali sobre a lealdade de Josué. E está falando da questão do respeito sobre os líderes e os liderados. Se eu estou dando continuidade a uma liderança passada, eu tenho que respeitar aquela liderança e continuar aquela obra que estava sendo feita, que estava dando frutos e sendo trabalhada e dar continuidade. Então, aqui também vai falar da questão de respeitar os líderes, os liderados, porque muitas vezes a gente está aqui trabalhando em questão dos jovens, líderes de jovens, e normalmente os líderes de jovens têm um pastor que é seu líder acima dele, daí tem os seus liderados, os jovens. Então, muitas vezes o líder ele não quer respeitar seus pastores, seus líderes, e querem que os seus liderados respeitem ele. Não querem dar o exemplo e ainda querem que os seus liderados respeitem ele. E quando a gente não respeita nossas lideranças, a gente já está saindo fora da vontade do Senhor, porque a palavra fala que os líderes, os governantes, são escolhidos por Deus. Deus que determinou quem seria e lideraria aquele grupo, aquele país, aquela cidade, aquela igreja. Então é Deus que coloca, como a gente viu ali no primeiro subtópico, que a escolha é divina. Então a gente tem que sempre respeitar quem é um dos nossos superiores, que são os nossos líderes, e depois, consequentemente, se eu sou líder, eu vou ser respeitado pelos meus liderados, porque eu também dou meu testemunho, o meu exemplo de vida. Então, a gente tem que sempre sempre lembrar disso, sobre a lealdade. E a questão também lealdade com Deus, né? Porque a gente tem aquela trindade. Primeiro Deus, segundo a família e terceiro a igreja. Então, a gente sempre tem que lembrar dessas três coisas. E eu chamo, né, da trindade de prioridade que a gente precisa ter. Eu não vou falar a questão da família, essas coisas, porque Josué vai estar falando ali no tópico... tópico 3. O Josué vai falar antes sobre outras coisas aqui, mas vou dar continuidade para o Josué. Então vamos lá, que é o tópico dele falar o líder certo no tempo certo, mas observe ali tem um destaque na lição. Deixa eu passar para a próxima página aqui, ó, tá lá em cima, ó, querido ouvinte, que tá lá, Josué também demonstrava interesse pelas coisas espirituais e compromisso com seu líder e seu povo. E isso é uma coisa que o líder ele deve ter, porque a gente vê, né, muito líder que quer ser líder, mas ele não se preocupa com a área espiritual.
Ele às vezes ele tem aquela dificuldade para liderar, para gerir, para fazer uma gestão diante de pessoas, porém ele é uma autoridade diante de pessoas, mas ele não tem autoridade diante de Deus. Ele não se preocupa ele não tem interesse pelas coisas espirituais. É aquela coisa, vai lá, faz um congresso top, chama o melhor pregador, chama o melhor cantor, quebra tudo, acaba o congresso, segunda-feira de manhã, tá tudo morto. Isso que é? É o líder que não se preocupa com a área espiritual, com a espiritualidade. E Josué, ele vai nos mostrar, ele vai nos dar um exemplo que ele tinha interesse pelas coisas espirituais. Observe que Moisés, quando ele vai subir o Monte Sinai, e o Senhor vai se encontrar com Moisés, lá quando ele vai estar às tábuas dos 10 mandamentos, Josué foi um dos que teve a honra de ficar ali aos pés do monte, o que ficou... Ele subiu com Moisés, se eu não me engano, né? Não chegou a subir, ele não foi até um ponto com Moisés. Não. Ele não, que eu saiba, ele não ficou. Quem ficou lá embaixo foi Arão. Não, mas ninguém subiu. Mas ele não ficou junto do povo. Então, ele tinha esse interesse. Imagina aquela vontade. Pô, Moisés vai subir lá no Sinai, vai se encontrar com Deus. Então, eu vou tentar ficar próximo aqui. Vou tentar pegar uma lasquinha. Vou tentar pegar um pouco da glória que vai descer. Ele pode ter ficado perto ali, mas... Ele não chegou à presença de Deus, sim, com certeza. Mas ele não estava com o povo quando o povo criou o bezerro. Quem estava era o Arão. Então o Josué, ele tinha esses interesses. Ele via que Moisés, ele era uma pessoa espiritual, tinha comunhão com Deus. Então o Josué queria ter essa mesma comunhão. Ele tinha esse mesmo interesse, esse mesmo compromisso, né? O interesse pelas coisas espirituais e compromisso com Moisés, né? Com o seu líder e com o povo. Então ele era compromissado com o líder. Ele se preocupava. Primeiro eu vou me preocupar com Deus, agora eu vou me preocupar em servir o meu líder. Aqui, Josué ainda ele não era líder, ele era liderado. Seu líder era Moisés. Então ele se preocupava em servir a Moisés da melhor forma. E servindo a Moisés, ele servia ao povo. É igual hoje. Hoje eu sou diácono na Assembleia de Deus, o André também é diácono. A gente serve ao pastor. A gente serve ao pastor Levi, a gente serve ao presbítero Jonas. Então a gente serve essas pessoas. Quando chegar lá na frente, daqui, quem sabe 15, 20 anos, o Anthony vai mais rápido. Então, a gente pretende chegar lá ao pastorio, né? Mas enquanto isso, a gente tem que servir da melhor forma para quando chegar lá na frente, quando chegar ali ter um privilégio de ser um pastor, de alcançar, quem sabe, um cargo maior na hierarquia da igreja, a gente poder ser um bom pastor. Porque um bom pastor, antes de ser um pastor, ele tem que ser um ótimo líder. E a gente vê muito pastor testemunhando que começou como líder de mocidade, né? Inclusive o pastor Levi, ele começou liderando mocidade, se não me falha a memória, né? Ele conta. Sim, questão de liderança, sim. Mas até antes, lembrando que tem outros cargos ainda. Sim. E muitos pastores também começaram no som. Isso. Muitos pastores começaram, eu digo, no som, porque eu quero dizer que mesmo a coisa mais, vamos dizer, é que o som ele é muito importante para a igreja. Mas em questão de liderança, essas coisas assim, talvez não seja tão assim, vamos dizer, não é tão visto pela igreja. Então, mesmo aquele cargo que é importante, que não seja, mas não é visto, vamos dizer, na igreja ali, como um pastor, como assim, é por ali que Deus vai trabalhando e vai te chamando ali para depois você ser um ótimo líder. Então, muitas pessoas que querem ser um líder, querem ser um pastor, querem ser isso e aquilo, não querem passar por essas áreas da igreja. Querem pular etapas, né? Querem pular etapas. Que essas áreas que não são aquelas mais voltadas, que são as mais... Não são as mais privilegiadas, prestigiadas. Isso. Porque, querendo ou não, é uma área que só quem é forte para... É verdade. Né? Porque vai receber muita
crítica. Fazem 11 anos que Jesus me salvou. Praticamente 11 anos que eu sou sonoplasta. E eu costumo dizer, eu aprendi isso, o sonoplasta ele tem que ser o crente mais cheio da igreja. Sabia? Ele tem que ser o cara mais top, mais cheio do Espírito Santo, mais avivado da igreja. Porque no culto ele não vai se encher. Ele vai servir. Sabia que era... Quem é o Gamaliel? Fala para o Anthony falar perto do microfone. Não é que é o microfone... Eu vou aumentar o teu ganho aqui. Prontinho, aumentei mais tu. É porque se eu falar mais perto, vai dar aquele problema do vento. Sim, vou começar. Não, aumentei o teu ganho aqui, vamos ver agora. É o Gamaliel que mandou mensagem, né? Mas vamos lá, mas a verdade, como o Antônio estava comentando, infelizmente é essa. Muitos querem pular etapas, ou seja, muitos querem ser servidos e não querem servir. Mas melhor é servir. A própria palavra de Deus fala, melhor é servir do que ser servido, né? Inclusive é o tema central da convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina e Sudeste do Paraná, que vão trabalhar no próximo ano, se não me engano, chamados para servir, vai ser o próximo tema, né? Esse ano é Todos por uma Igreja Mais Missionária. Já escolheram, então? Sim, já escolheram. Depois eu mando para ti ali o PSD. O tópico 2, ele vai falar o líder certo no tempo certo. E vai falar quem foi Josué. Nós não encontramos na Bíblia muitas referências a respeito da família de Josué, mas sabemos que ele era filho de Num, tá lá em Números, capítulo de número 13, versículo de número 16. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Salvei aqui, ó. São estes o nome dos homens que Moisés... Não. Esse? Deixa eu abrir aqui rapidamente. Não é esse aqui. É mais na frente. É esse mesmo. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Então, são poucas as informações que a gente tem sobre Josué. A gente sabe o nome do pai dele, né? Que era Num. Mas a gente sabe que ele tinha família, porque lá em Josué capítulo 24 ele vai falar, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então provavelmente ele tinha família, ele tinha uma esposa, ele tinha filhos. Porém a Bíblia não vai relatar o nome dessas pessoas e não vai dar ênfase a essas pessoas. Mas a gente sabe que Josué se chamava Oséias e Moisés mudou o nome dele por ocasião do envio dos espiões à terra de Canaã. E certamente essa mudança tem relação direta com a missão para a qual ele foi designado por Deus, que está ali em Números capítulo 13, versículo 16. Dos 12 homens enviados por Moisés para espiarem a terra de Canaã, apenas Josué e Calebe se mantiveram fiéis e confiantes na promessa de Deus, buscando animar o povo, e por isso, ao contrário dos demais, eles foram recompensados pelo Senhor, sendo os únicos daquela geração dos que saíram do Egito a entrar na terra prometida. Então a Bíblia ela não vai dar muita ênfase, né, para a história de Josué, para a família de Josué, mas estudando o seu livro e estudando algumas passagens, principalmente no livro de Números, a gente vê ali que ele era filho de Num, a gente sabe que ele foi um dos 12 espiões que Moisés enviou a espiar a terra, e foram um dos 2 privilegiados, né? Nem Moisés teve o privilégio que Josué teve. Observe, nem o seu líder teve o privilégio que o seu liderado teve. Josué e Calebe, né? Foram os 2 espiões, os 2 privilegiados que ao espiarem a terra voltaram, trouxeram boas novas, falaram que a terra era boa, falaram que tinha gigante, mas que Deus daria esses gigantes para eles. E eles tiveram esse privilégio, então, de saírem do Egito, de peregrinarem pelo deserto e de adentrarem a terra prometida, a terra de Canaã, sendo Josué o líder ali, sendo o Josué o general, aquele a qual o Senhor colocou na frente para entrar à terra de Canaã. E ali, se eu não me engano, tá? Se eu não me falha a memória pelo que eu estudei, acredito que a lição vai falar, foram 34 reis. Imagina, 34 nações vencidas por Josué na tomada ali da terra prometida. E até ali a Calebe também recebeu uma terra, né? Ele recebeu uma cidade, na verdade. Isso, é Hebron.
Hebron. Caleb recebeu a cidade de Hebron. Então a gente sabe, então Josué ele teve esse privilégio de dar a terra, de sair do Egito, ele era 50% das pessoas que saíram do Egito e herdaram a terra, né? Porque 100% é Josué e Caleb. Imagina, só 2. Saíram 2 milhões, entrou só 2 na Terra Prometida, que saíram do Egito, né? Sim, mas não entendi 50%. 100% era o povo poderia entrar na Terra 100%, entendeu? Mas daí como o povo morreu, ficou só Josué e Caleb, só os 2. Então 50% do povo que herdou a Terra era o Josué e o Caleb. Sim. Mas vamos pra frente. A gente sabe, então, que Josué ele era um bravo guerreiro, a lição ela vai enfatizar, que conduziu o povo em todas as suas batalhas. E outra característica de Josué, né, era a intolerância dele ao pecado. Josué ele não tolerava o pecado no meio do arraial, no meio do povo de Deus. E infelizmente, né, os reis que vieram a seguir, infelizmente, logo após a morte de Josué, né, as pessoas que continuaram ali caíram no pecado, toleraram o pecado. E Josué ele não tolerava esses erros. A gente vê ali no caso do Acã, quando eles pecam, eles transgridem ali, e Josué ele é muito severo quanto aquilo. Então são poucas as informações que temos dele, que ele era filho de Num, que ele era um bravo guerreiro, que ele era uma das pessoas, ou uma das únicas pessoas, das 2 pessoas que saíram do Egito e herdaram a terra, era Josué, e que ele tinha intolerância ao pecado, ele não aceitava o pecado no meio do arraial, ele punia, né? Ele acreditava e exercia ali a função de que quem pecasse teria que pagar o preço ali, ele julgava nesse caso, né? Deixa eu voltar lá para a lição, que eu passei muito para frente aqui. Vamos lá, onde é que tá? Próximo mês eu vou comprar a lição. Esse mês eu não comprei, eu fico venda digital aqui, acaba me incomodando um pouquinho. Mas vamos lá, o tópico 2. Deixa eu ver se é esse aqui. Josué e o seu tempo. Subtópico 2, né? Os desafios que um líder enfrenta sempre são inerentes ao tempo em que ele vive. E isso não foi diferente na vida de Josué. Ele assumiu a liderança em um período em que os hebreus ainda não tinham adentrado na Terra Prometida. Um tempo que iria exigir muitas batalhas. O primeiro obstáculo que Josué teve de enfrentar foi o Rio Jordão, que estava à sua frente. Então, nesse subtópico 2, né? A gente vai ver o tempo de Josué, porque cada líder ele vai liderar sobre um tempo. Cara, que coisa, toda a lição a gente tá pegando o exemplo da política, né? Desde a primeira lição, vamos pegar o exemplo. Porque liderança, querendo ou não, é política também. Querendo ou não, era uma liderança política aqui de Josué, né? A diferença é porque o pessoal pensa, a política é só quando você vota e etc. Não, política, querendo ou não, é toda a governança de um país. Pode ser monárquica, né? Isso. Pode ser também monárquica, também império ali, e democrática. Então, teocrática, como nesse momento era teocrática, Deus era o governante. Então, querendo ou não, política, quando a gente fala política, o nome política ali, é questão disso, das governâncias, de quem que é os presidentes, os prefeitos e os líderes, nessa área. Questão da política. Aqui achei que a gente tá. Então, vamos pegar o exemplo da política ali, como eu estava falando. A gente está em épocas de eleição. Então, observe que o antigo presidente, né, os ex-presidentes, eles pegaram ali, não vamos tão longe, vamos botar ali 2018. O governo, não vou falar o nome que pode levar strike. Mas ali no antigo governo, o Brasil estava destruído, não tinha pandemia, não tinha nada, nenhum presidente de 2020 para trás passou por pandemia desde que eu nasci, pelo menos. Desde quando eu nasceu.
E a gente vê ali no ano de 2020, então, agora um novo governo, um novo presidente, um novo partido, e ele passou ali por duas situações inusitadas, podemos dizer. Primeiro a pandemia, mundo todo, né? E isso que pegou o mundo todo, e agora estamos passando aí pela guerra da Ucrânia. Então, os governos anteriores não tiveram a experiência de passar por pandemia, de passar por períodos de guerras. Já o atual governo teve a experiência de passar por uma pandemia e de passar pela situação de guerra e crise, né? Que aí fora tem enfrentado, e graças a Deus o Brasil não tem enfrentado isso. Então, isso, e Josué, ele vai trazer esse exemplo, né? Josué e o seu tempo. No tempo de Moisés, agora vamos falar aqui da lição, mas eu só dei um exemplo secular para você. No tempo de Moisés, qual era o objetivo de Moisés? Era libertar o povo de Israel do Egito. Então a gente observa na educação de Moisés, como a gente estudou na lição passada, ele teve a educação familiar, aprendeu a cultura do povo de Israel, que ele era israelita, ele era levita. Ele aprendeu a cultura egípcia, porque ele foi criado no palácio, ele foi adotado pela filha de Faraó. E depois ele aprendeu ali a cultura do pastoril, né? Onde ele pastoreava ovelhas do seu sogro ali, do Jetro, no deserto. E por causa dessa educação que ele teve no palácio, ele se tornou ali um bom líder e ele aprendeu a diplomacia. Por quê? Porque ele tinha sabedoria para entrar na presença de Faraó, para conversar com Faraó, para... como eu posso dizer... conversar, debater com o Faraó, não é à toa que quando ele vai ali, ele vai em paz e pede, olha, deixa o povo sair pra gente adorar o nosso Deus, e Faraó faz dura serviço e não libera, e depois ele começa a entrar com mais ousadia na presença de Faraó. E então, nesse tempo, a liderança, a educação que Moisés recebeu, a índole, o caráter de Moisés era para aquele tempo de conversa, da libertação do povo de Israel do Egito, da peregrinação pelo deserto, porque a gente vê uma coisa no caráter de Moisés e que ele era manso. Inclusive a Bíblia fala que Moisés era um homem mais manso ali no seu tempo, né? Não existia. E Josué não. Josué ele era um líder, mas ele era um guerreiro, ele era um general de guerra. Então imagine se Josué estivesse no lugar de Moisés, não daria certo. Josué, por ser um general, que sabe, teria já matado o faraó, né? Porque o cara era general, botava o exército, acaba com tudo e libera o povo. Mas não, ele tinha cada qual no seu tempo. O tempo de Moisés, o tempo da peregrinação, o tempo da libertação. Agora o tempo de Josué, era um general, chegou o período da conquista. E Josué, então, ele tinha essa desenvoltura para conquistar, para gerir um exército, né? E Deus o faz vitorioso. E no tópico 2 vai falar dos obstáculos, né? Que o primeiro, atravessar o Rio Jordão. Imagina, na época não tinha pontes como tem nos dias de hoje, né? Então, Josué teve a primeira tarefa dele, o primeiro obstáculo que ele vai enfrentar ao assumir a liderança do povo de Israel é atravessar o Jordão, e depois ali, então, ele começa tomando as terras, toma Jericó, e ali por diante, 34 reis caem diante de Josué, e isso então nos ensina que cada líder tem o seu tempo, cada líder vai liderar em tempos diferentes, trazendo para a mocidade, e cada líder provavelmente vai liderar jovens diferentes. Eu liderei a mocidade da Vila Vitória 2 anos. Eram algumas pessoas, hoje permanece algumas, porém a mocidade lá da Vila Vitória praticamente renovou. E glória a Deus, por isso eu tive o privilégio de não ser Josué, porque eu fiz um líder com o Calinho ali, que a gente trabalhava junto. E a gente cresceu junto e graças a Deus o Calinho tá fazendo um bom trabalho lá. Então mudou. Então a liderança ali do Calinho, que é o líder da Vila Vitória, é uma liderança totalmente diferente da minha liderança. Os jovens são diferentes. Então
o líder, né, ou a pessoa que quer liderar, ela tem que ter isso em mente, que ela vai liderar, porém o seu caráter é diferente e provavelmente o povo vai ser diferente. A gente vê isso muito na vida de pastor presidente, né, que fica 3 anos numa cidade, 4, 5, 6 anos em outra, e cada cidade tem um povo diferente, tem cultura diferente, então são tempos diferentes. E o tópico 3, Josué, o líder certo na hora certa. O tempo no qual Josué esteve à frente de Israel exigia um líder com suas características e com seu ímpeto de guerra. O povo e a história pertencem a Deus, e isso implica em afirmar que é ele quem os controla, dispondo de totais condições para agir como e quando desejar. Aliás, o Senhor ressaltou esta verdade de Josué quando afirmou que ninguém se susteria diante de ti todos os dias da tua vida. Está lá em Josué capítulo 1, versículo 5. Deus sabe qual o líder ideal para um determinado tempo e ele também sabe com quais pessoas pode contar para que sua obra continue sendo realizada e avance, né? Essa verdade se confirma na vida e na liderança de Josué de forma acentuada. Então, aqui, um pouco eu comentei lá no 2, se aplicou aqui no 3, né? Que Moisés era um homem manso, que Moisés ele era um diplomata para tratar com Faraó, que era a autoridade máxima do Egito, né? E já Josué ele já era um bravo guerreiro de guerra e ele tinha a missão de ajudar o povo na conquista da terra prometida. Então, Josué ele não era o líder ideal para conduzir o povo de dura serviço, né? O povo que era duro, que era murmurador. Pensa num povo terrível, era o povo de Israel. Então, o Josué não daria certo liderando o povo de Israel no Egito, no deserto. Já Moisés deu certo, né? E Moisés não serviria para herdar a terra, porque Moisés ele era manso, sei lá, quando certo, quem sabe se estivesse à frente do exército, ele ia sentir pena do povo, das mortes que aconteciam ali, de tomar as terras. Então, cada qual no seu tempo, cada qual no seu quadrado, e a gente vê, né, que Deus ele tá no controle de tudo que tá ali. Deus sabe qual o líder ideal para um determinado tempo, e ele também sabe com quais pessoas pode contar para que sua obra continue. Então, gente, não adianta. Você que quer ser líder, quer liderar, não adianta botar a carroça na frente dos bois. É Deus que dirige a minha vida, é Deus que dirige a tua vida, é Deus que controla tudo, que dirige a igreja. Jesus é a cabeça. Então, e isso eu quero trazer para você, que quem sabe é jovem e está murmurando do seu líder, porque quer ser líder. Não murmure. O tempo é dele, Deus colocou ele ali para liderar. Quando chegar o seu tempo, você vai liderar, você vai ter o privilégio de liderar. E vamos falar então ali do terceiro tópico, né? A pessoa de Josué. É contigo, Antônio. Então vamos aqui, o terceiro tópico, a pessoa de Josué. O primeiro tópico, Josué e sua família. Já vimos algumas características da pessoa, da sua liderança de Josué. Mas há algo que ainda precisa ser destacado: a forma como ele liderou a sua família. Não sabemos, ali vai falar, não sabemos o nome da pessoa, da esposa, mas aqui uma frase que é o centro desse subtópico, que é ali: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. A gente tem que entender que o líder ele precisa colocar a família em primeiro lugar. Como eu coloquei ali da trindade de prioridades, né? Deus em primeiro lugar. Na verdade eu falei a família, mas Deus em primeiro lugar, segundo lugar a família e terceiro lugar a igreja. Então, quando a gente fala de liderança ali, na igreja, essas questões ali, a gente está falando da terceira prioridade, que é a igreja, que é o povo, nossos irmãos aqui, a comunhão com eles. Então, em terceiro lugar de prioridade, segundo lugar é a família. Então, colocando nos dois lugares, a igreja e os nossos liderados e a família, seria para a família em primeiro lugar. E a gente tem que colocar a nossa família ao Senhor, estar com a nossa família estruturada
antes de querer ser um líder. Porque como eu vou querer ser um líder e mostrar exemplos se a minha família não está estruturada por culpa minha, não por culpa de alguma coisa ali externa que não tem nada a ver comigo. Eu digo quando eu tenho o papel de estar orando pela minha família, colocar a minha família ao Senhor e colocar a minha família servindo ao Senhor. Quando eu falo família, eu digo esposa, filhos, mesmo que muitas vezes não é como a gente quer, mas a gente está fazendo o melhor para colocar nossa família nas mãos do Senhor, nossa família diante do Senhor. E às vezes a família dela não está muito com o Senhor ali, servindo, porque muitas vezes vamos dizer, o cabeça da igreja, da família ali, que seria o homem ali, né? Às vezes ele não está tão focado, não está buscando ali ao Senhor corretamente, e não está, vamos dizer, fazendo o papel dele ali, estruturar a família, porque é importante a família estar estruturada. E esse que é o primeiro subtópico que está querendo dizer isso. E ali vai falar: Josué foi um líder vencedor em seu lar, junto de sua família. Infelizmente, muitos líderes, diante das suas responsabilidades, acabam negligenciando o cuidado com a família. A família deve ser vista como prioridade por aqueles que almejam a liderança. Então, isso que eu estava comentando, tem que ser prioridade para aqueles que almejam a liderança. Não pode deixar a família de lado. E muitas vezes, muitos líderes fazem isso, de esquecer a família e colocar os liderados ali como prioridade. Mas quando a gente faz isso, às vezes até os liderados ficam bem, vamos dizer, conseguem ali resolver o problema e etc., mas a sua família fica destruída, e acaba que a família é a base da pessoa e do líder. E sem a família ali, o líder acaba desmoronando, chegando uma hora que, se a família está tão desestruturada, que o líder ele cai. E é difícil muitas vezes se levantar, porque não tem apoio da família. Imagina quem está sozinho ali, um líder sozinho, que não tem ajuda de ninguém, e está tentando guiar o povo, guiar os seus liderados. É difícil quando não tem ajuda de alguém, não tem ajuda da própria família. Então, por isso que tem que ter uma família estruturada. E seria isso. Segundo o subtópico, Josué vai comentar ali. Só nessa questão da família, né? Aqui ele fala do líder com a família, né? Existe a liderança, ministério, que é o que a gente está tratando, e existe a obra, né, Antônio? Às vezes na obra, às vezes a pessoa ali, que é obreiro, que é dirigente de igreja, às vezes a família acaba sofrendo ali por causa do... Sim, eu digo na questão de estruturar a família, nessa questão de líder, porque, claro, a gente tem que dar prioridade também a nossos liderados, mas a família em primeiro lugar. Quando a questão, às vezes, a família sofre ali, é porque realmente na obra não é fácil, mas não quer dizer que a família não está estruturada e não tem o líder ali, não está dando a real importância à família ali. Tem a gente, até quem quer ser, às vezes, obreiro e quer ser, entrar nessa área, que até o Josué comentou, tem que sempre estar dosando, saber qual é o limite que tu deves fazer. Porque, querendo ou não, se você ficar 99% do seu tempo só na obra ali, como obreiro ali, sem falar com sua família, com sua esposa, vou dar um exemplo, pegar 8 horas da manhã ali, acordar, tomar um café rápido e ir para a igreja fazer alguma coisa, só sair lá meia-noite e fazer isso todos os dias, 7 dias por semana. É difícil, não tem como um casamento
ser sólido se não tem esse contato com a esposa, porque o marido está sempre fora. É claro que a obra ela puxa muito, tem esse mal ali, mas tem que ter um equilíbrio. A palavra, a gente vai ler de Gênesis, Apocalipse, a palavra sempre vai falar sobre equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Como não podemos estar só trabalhando ali na obra do Senhor, sem ter a questão do descanso, porque se Deus ele trabalhou ali 6 dias, né, teve o descanso no 7º dia, a gente também tem que ter esse descanso. Isso aí é bíblico. Agora me fugiu, teve alguma passagem que também falou sobre isso, do descanso, mas agora me fugiu qual era a passagem. Mas eu creio que os irmãos entenderam a questão, e é isso. Então, vamos para frente. Então, quer ser um bom líder, quer ser um ótimo líder, primeiro desempenhe bom seus papéis na família. Você que é pai, você que é marido, seja um ótimo marido, seja um ótimo pai. Você que é filho, seja um exemplo de filho. Você que é esposa, seja um exemplo de esposa. Cuide da sua família, porque assim você vai conseguir desempenhar de uma forma ótima o seu papel de liderança. O tópico 2 vai falar Josué, vamos se apressar um pouquinho, 10 e 25 já. Josué e suas imperfeições. Aqui ele vai, esse subtópico, eu não vou ler nele, só vou trazer alguns detalhes, né? Ele vai nos mostrar as imperfeições que o líder, que a pessoa do Josué tinha, né? Que inclusive é a pessoa de Josué, o tópico 3. Então, ele vai mostrar ali que a pessoa de Josué, ele era uma pessoa que ele tinha imperfeições. Ele vai nos trazer ali em Josué capítulo 1, versículo 6, que ele tinha algumas incertezas, que Josué tinha receios. E isso, nessas fraquezas, nessas incertezas, incerteza e receio. Isso não é fraqueza. A pessoa que tem incerteza, a pessoa que tem receio, a pessoa que tem medo, ela não é fraca. Ela tem medo, normal, nós sentimos medo. Josué ele teve esse medo, Josué ele teve essa incerteza, ele teve esse receio, onde Deus ele vai intervir na história e vai mandar ele se esforçar, e vai mandar ele ter bom ânimo, e vai falar que Deus é com ele. E isso, né, mostra a humildade, a humanidade de Josué, né, e a consciência das limitações. Então, aqui a lição ela vai nos mostrar que Josué ele tinha incerteza, que Josué ele tinha receio. Ele vai nos mostrar a humanidade de Josué e vai nos mostrar que Josué tinha a consciência das suas limitações. Então você que é líder, que quer desempenhar um papel de líder, não tenha medo de... Não fique acanhado por sentir incerteza, por ter algum receio. Isso é normal, qualquer um vai passar por isso, qualquer um vai passar por esses medos, por essas incertezas, mas isso é um sinal que você é uma pessoa humana e que você conhece os seus limites, né? E a lição aqui no tópico 2 vai falar do Eldade e Medade, que eles estavam profetizando no meio do povo, e aqui ele é uma passagem que vai mostrar que Josué meio que ele tinha ciúmes de Moisés, né? Que depois Moisés vai comentar lá em Números 11 e 29, ó. Tens tu ciúmes por mim? Então vai mostrar aqui essa falha de Josué, essa falha no caráter, no desenvolvimento, que aqui ele ainda não liderava, ele ainda estava sendo desenvolvido para liderar. E ele falhou nessa parte ali dele sentir ciúme, dele pensar que não teria espaço no povo de Deus para outras pessoas, ou para que outros pudessem auxiliar Moisés. E é o que a lição vai falar lá no finalzinho do versículo, ó. Deixa eu passar para a próxima página aqui, que você consegue me acompanhar. Vai falar ali no finalzinho, ó. Josué teve de aprender que no meio do povo de Deus há espaço para todos exercerem seus dons e talentos. Josué não era perfeito, mas isso não anulou o plano de Deus para a sua vida. A liderança não isenta o líder de cometer falha, mas suas falhas também não invalidam os planos de Deus para a sua vida. Então,
O líder, sim, ele erra, ele tem erro. Aqui a lição fala, no caso de Josué, não foi uma fraqueza, mas o líder, sim, ele passa por momentos de fraqueza, passa por momentos que tá lá embaixo, e aí é por isso que ele precisa ter uma família estruturada, porque a família vai ser a base, vai ser o alicerce, vai ser quem vai levantar ele quando ele passar por esses períodos, por essa luta, e ele vai trazer, a lição aqui no finalzinho vai trazer um incentivo, né? Que mesmo falhando, mesmo errando, isso não anula o plano de Deus para nossa vida, e também que as falhas elas não vão invalidar os planos de Deus para a nossa vida. E o Antônio vai estar comentando então o tópico 3 ali do Josué não consultou a Deus, que é uma passagem que chama muita atenção também dos gibeonitas. Então ali, subtópico 3, Josué não consultou a Deus. Eu não vou estar lendo ali porque até é curto e ele é bem já enfático ali, já ao ponto, né? Aqui vai falar da questão dos gibeonitas, que Josué ele não consultou a Deus quando ele foi fazer uma aliança com eles, quando eles acabaram aparecendo para Josué e falando que eles vieram de uma terra antiga, uma terra distante, e eles enganaram a Josué dizendo isso e quiseram fazer uma aliança para que eles não se guerreassem entre si, porque Deus ele mandou o Josué matar e destruir todos os povos que estavam naquela terra e conquistar para Israel o seu povo escolhido. E quando Josué fez isso, essa aliança, pensando que eles eram de uma terra distante, ele pensou que não estava naquela questão que Deus que tinha ordenado. Então, quando a gente tem esta dúvida, a gente não sabe, não tem 100% de certeza se aquilo é realmente a vontade do Senhor, se encaixa na palavra do Senhor, a gente tem que falar um pouco, espera um pouco aí, vamos estar orando, vamos estar buscando, vamos ver se é da direção de Deus. E a gente tem que entender, quando é uma decisão que vai mudar muito, mexer muito, como assim, uma aliança é uma decisão que é muito forte, uma palavra para uma decisão que é muito importante, mas ela pode mudar, vamos dizer, vidas, né? Uma aliança com outros países muda vidas. Então, quando a gente está como líder e tem que tomar uma decisão que pode desencadear muitas coisas, a gente tem que sempre buscar a voz do Senhor, a gente tem que sempre buscar a vontade do Senhor e ver se é aquilo que Ele quer. E depois, conforme a vontade do Senhor, a gente toma aquela decisão mediante a palavra e o que Deus quer. Daí, o segundo erro dele, que ele não consultou a Deus e não buscou a Deus, foi um líder para dar continuidade para a obra. Então, esse foi, que se a gente for conversar com várias pessoas, foi o maior erro do líder de Josué, que foi não colocar um outro líder no seu lugar. E a lição ela dá um exemplo sobre Moisés, que deixou o próprio Josué, Elias, que deixou Eliseu, e Eliseu deixou outro. Geu. Sim, Geu, mas eu só falei outros para... daí tem de Paulo para Timóteo e vai... Jesus, os discípulos. Isso, Jesus e os discípulos, e vai indo ali. Então, o líder que é bom mesmo, que tem questão de querer ser um líder que agrega a obra, ele vai deixar um líder no seu lugar quando ele for chegar na hora de partir e fazer outras coisas. Então, essa é a questão muito importante. Não fique querendo, eu não vou deixar um líder aqui. A gente até comentou em lições passadas, porque se eu deixar uma pessoa preparada para, se acontecer algo, a pessoa seja um líder no meu lugar, as pessoas, o pastor lá vai querer me tirar porque agora tem alguém que pode me substituir. Alguém que vai querer tomar o meu lugar, aquela pessoa que eu ensinei vai querer tomar o meu lugar e eu vou ficar de escanteio. Daí, se você ficar pensando nisso, você nunca vai ser abençoado por Deus
você nunca vai conseguir, às vezes, um cargo que Deus quer te usar naquele cargo que é um pouco maior, vamos dar um exemplo, você é um líder de jovens, às vezes Deus quer te levantar como dirigente daquela congregação, mas não tem como porque não tem alguém para colocar no lugar de você como líder de jovens. Então, a gente tem que sempre estar pensando no reino, na verdade, nem pensando se eu vou conseguir aquele cargo ou não, porque se eu sou dirigente, mas no reino de Deus, porque se tiver mais e mais líderes, aquele meu liderado, mesmo que não me substitua ali, pode ser líder em outra igreja ali, outra congregação. Então a obra de Deus sempre vai estar expandindo. Essa que é a importância de você estar criando líderes para a obra de Deus ser expandida e dar continuidade quando você não estiver mais fazendo aquela função. E creio que essa é a questão do terceiro subtópico. Vamos estar indo para a conclusão. Então vamos lá, mas é só um comentário ali. Pode. Então, assim, faça líder. Nós não somos insubstituíveis. E se a gente lidera alguma coisa, principalmente na igreja, principalmente no meio evangélico, no meio cristão, a honra, a glória, o crescimento tem que ser do reino de Deus. Não tem que ser o meu crescimento, não tem que ser o seu crescimento, tem que ser o reino de Deus. Então, se você tiver o privilégio de fazer um líder melhor que você, fique feliz por isso, porque sempre vai ter alguém melhor que você. Meu exemplo, estou considerando o José Carlos, líder da mocidade, um líder melhor que eu, porque a mocidade lá da Vila Vitória, pelo menos em número, tá maior do que quando eu deixei a mocidade. Então ele tá sendo um líder melhor que eu. Glória a Deus por isso, fico muito feliz de vez em quando falo com ele, incentivo ele nessa área. Então, faça isso, o crescimento é pro reino de Deus. Então o maior privilégio que você pode ter é o seu sucessor ser melhor que você. No reino de Deus isso é melhor, né? Porque o reino de Deus é meio que ao contrário, né? Quando eu estou fraco eu estou forte, quando eu estou forte eu estou fraco. Devemos servir para melhor é servir do que ser servido, melhor é ouvir do que falar. O reino de Deus é isso aí. E tem a questão ali que eu, como líder, eu quero que meus liderados cresçam e sejam abençoados. E se eu não deixar um líder que faça meus liderados continuarem crescendo e continuarem sendo abençoados, eu vou ser um péssimo líder, porque como aconteceu com Josué. Se a gente for ver a história ali, que até eu acho que a próxima lição vai comentar sobre isso, falta de um líder, né? Aconteceu isso, com a falta de um líder, o povo de Israel até no começo continuou sendo abençoado e continuou com Deus, mas depois de um tempo se dissipou ali os que queriam a vontade do Senhor, e eles foram idólatras e buscaram outras coisas, desagradaram a Deus, e Deus permitiu serem perseguidos, e daí depois levantou outros juízes ali, mas se não fosse a questão de Josué levantar um líder, isso aí nunca teria acontecido. A história teria tomado outro rumo, né? Tomado outro rumo. Então, a gente como líder não quer que nossos liderados aconteça a mesma coisa. Que a gente não é mais líder, os nossos liderados se desviam, vão para o mundo, começam a fazer coisa errada, Jesus volta e eles ficam. Não queremos isso, queremos que seja ao contrário. Nossos liderados cresçam e depois, quando Jesus voltar, estivermos lá, né? O conselho faça líderes. Não seja o último líder, faça líderes. E a conclusão, então, ela vai dizer assim, muitas eram as qualidades de Josué e o legado que ele deixou para as próximas gerações. Ele foi escolhido pelo Senhor para uma determinada tarefa em um tempo específico e aceitou, juntamente com sua família, servir a Deus com fidelidade e integridade. Então é isso aí, gente. Vem encerrando por aqui. Então nessa lição a gente aprendeu ali sobre a liderança de Josué, né? Vimos a pessoa de Josué, vimos que ele foi o sucessor de Moisés,
vimos que ele foi um líder certo no tempo certo, vimos a pessoa de Josué, então vimos o exemplo, né, que o Josué era. A próxima lição então é a falta que faz um líder, e na subsequente exemplos de liderança feminina e legal, que já é pra mulherada. Só que engraçado que dessa vez a CPAD errou a data, era pra botar essa lição no mês de outubro com a doutora Rosa, botaram pra novembro. Até dá pra chamar até tua esposa pra dar essa. Sim, né? Essa aqui, quem sabe eu converso com ela pra ela vir aí participar. Ela, a pastora Ana e a pastora Jane. Mas é isso aí, gente. Espero que tenha sido de relevo espiritual pra sua vida. Você que é professor, espero que possa utilizar essa videoaula, esse material aí para acrescentar, né? Acrescentar conteúdo à sua aula de domingo. Quer falar alguma coisa, Anthony? Quer ler os comentários? Seria isso. Vamos estar lendo aqui os comentários. Quem entrou aqui, Aurino Pedro Correia, nosso professor da EBD Sábado. Palavra celeste. Palavra celeste. Deus disse a Moisés: meu servo é morto. Mesmo morto, continuamos sendo servo. Deus não disse aquele que me servia, mas meu servo. Paz do Senhor, assunto muito bom. E demos aqui nosso Gamaliel ali, Bernardo. Ele falou ali pro Anthony falar perto do microfone, que a gente já resolveu essa questão. E temos aqui a Denise, esposa do Josué, que está dando paz do Senhor. Amém. Deus abençoe, meu amor. Reginaldo aí, o Bernardo, Deus abençoe aí, Gamaliel, pastor Aurino. É um prazer, um privilégio ter o Senhor conosco aí nessa live. Gente, espero que tenha sido de leve espiritual para sua vida. Espero que você possa usar este material, e já convidar você para a próxima terça-feira, a partir das 21h30, estaremos aqui de novo, eu e o Anthony, para mais uma lição da EBD, lição de jovens. Anthony, considerações finais, então, e a gente encerra por aqui. Então, agradecer a todos que continuaram aqui, vão ouvir depois essa live, e que Deus abençoe a todos. Gente, obrigado, Deus abençoe, até uma próxima. E o pastor Aurino botou ali, maravilha, boa aula, Deus abençoe vocês. Amém, pastor Aurino, abração aí para toda a sua família. Deixa eu soltar o fundo aqui. Aqui.